Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 5 de maio, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos 44 ao 51, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ainda estamos no capítulo 6 do Evangelho de João, uma sequência de ensinamentos, de catequese que Jesus transmite. Jesus que está no seu discurso do pão do céu, pão da vida, uma catequese, portanto, eucarística. Mas Jesus começa dizendo hoje: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Não o atrai. O Pai atrai. O Pai nos atrai. O que significa esta atração de Deus? É tão interessante, né? Porque a gente pensar, Deus nos atrai. Deus deseja nos atrair. Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai não fizer isso, se o Pai não atrai. Essa atração aqui é a fé. É a fé que Deus dá a cada um de nós. É a fé que Deus dá a cada um de nós. E como é que Deus dá a fé a cada um de nós? Por meio da sua palavra. Jesus vai relembrar os profetas, está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, veja, escutou o Pai. Então a fé, que é dom de Deus e pela qual Deus vai te atrair, vai ser concedida a você por meio da escuta do Pai, por meio da escuta da palavra de Deus. Por meio da escuta da palavra de Deus. Todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Todo aquele que ouve, em outras palavras, ouve a palavra de Deus, acolhe a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, vai a Jesus. Por que que muita gente não vai a Jesus? Por que que muita gente não vai a Jesus? Por que que muita gente não se sente atraído a Deus, a Jesus? Porque ainda não tem fé. Porque ainda não tem fé. Porque ainda não acolheu a palavra, não ouviu com o coração a palavra de Deus. E, portanto, não a acolheu ainda. Às vezes eu converso com algumas pessoas e isso já aconteceu com mais de uma pessoa e eu já dei uma resposta a mais de uma pessoa. Já algumas pessoas que às vezes falam a mesma coisa.
Às vezes as pessoas chegam para o padre e dizem assim: ah, padre, eu queria tanto que o meu marido fosse para a igreja. Eu queria tanto que a minha esposa fosse para a igreja. Eu queria tanto que o meu filho fosse para a igreja. Aí às vezes ficam se lamentando: como é que pode, pai? Para a igreja não vai, mas para uma festa vai. Para a igreja não vai, mas para tal canto vai. Para a igreja não vai, mas para tal lugar vai. E uma vez eu escutando isso, eu respondi o seguinte: olha, você precisa entender o seguinte. Para ir para uma festa, você não precisa de fé. Eu dizia, para você ir para um determinado lugar, você não precisa de fé. Você para ir para aquele lugar, aquele canto ali que o seu filho, o seu esposo, enfim, que a pessoa foi, não precisa de fé. E para a igreja, sim. Para ir para a igreja, precisa de fé. É por isso que a pessoa não vai. Você não pode esperar de uma pessoa sem fé ir para a igreja. Você não pode esperar que uma pessoa sem fé ela vá à missa. Então, ela pode até ir por alguns motivos. Ah, morreu alguém, é batizado de uma conhecida, do filho de um amigo. Então ela vai. Por outros motivos, pode ir. Mas veja, mas isso é raro. São alguns eventos. É eventualidade. Porque o que faz a pessoa ir à missa verdadeiramente, o que faz a pessoa buscar a Deus, o que faz a pessoa ir atrás de Jesus é a fé. E essa fé vem quando escuta Deus, quando acolhe a palavra de Deus. Aí sim, aí ela vai para a missa pela fé, porque tem fé. E a gente escuta essa palavra tão forte, né? Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. São palavras tão fortes, meu povo. Eucaristia. Você vai à missa. Jesus é o pão do céu. É tão forte essa palavra quando Jesus diz assim, ó: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Veja, a Eucaristia é pão da vida eterna. A Eucaristia, ela tem o poder de nos comunicar a vida eterna. Porque é Jesus a Eucaristia. E ele está dizendo aqui, ó, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então, quando você vai à missa, quando você comunga Jesus, é Jesus que você comunga, você se alimenta da sua carne, do seu sangue. E o fruto da Eucaristia é vida eterna, porque através da Eucaristia você entra em comunhão com Deus, profunda comunhão com Deus. Você se une profundamente. E vida eterna é isso, é vida de comunhão com Deus. E a Eucaristia, que é a presença do Cristo, nos proporciona essa íntima união com Deus. Só que, para eu me beneficiar desta graça de Deus, para eu viver essa graça, essa maravilha, que é essa união com Cristo e ganhar a vida eterna, é preciso crer. É preciso crer. É preciso comungar com fé. Tem gente que comunga e não sabe o que está recebendo. Então, mas eu termino dizendo: Deus quer atrair você, meu irmão. Deus quer atrair você, minha irmã. Ele não quer você longe dele. Ele quer você perto. Por isso ele quer te atrair. Escute a palavra. Acolha no seu coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.